Como é feita a nomeação do perito? Bom, em primeiro lugar, é preciso que vocês entendam que quem nomeia o perito é o magistrado. É isso mesmo, nomeia. É esse o termo. Pelo amor de Deus, não me saiam falando por aí que o juiz contratou um perito. Não, essa palavra não existe dentro do Poder Judiciário. O juiz nomeia o perito. E como é feito isso, pessoal? Essa nomeação é feita através de um despacho do juiz. Ele, quando está com um processo em suas mãos, onde ele observa que o objeto do processo é de uma matéria específica técnica, a qual ele, juiz, não tem atribuição para julgar, se ele não tiver o auxílio de um profissional da área, ele então vai nomear um perito. Isso pode acontecer com casos, por exemplo, na medicina, com casos na engenharia, na arquitetura, com casos que envolvem questões de bancos e pessoas físicas que precisam de um contador para ver ali quem está falando a verdade, se existem juros abusivos ou não. Enfim, existem N situações. Pode ser um processo onde precise de um psicólogo sendo nomeado como perito. E essa nomeação é um despacho simples que o juiz faz lá no processo eletrônico. Se o processo já for eletrônico, se o processo for físico ainda, ele pode fazer esse despacho lá no processo físico. Porém, geralmente o processo físico, como ele já está desaparecendo, mesmo que seja um processo antigo, provavelmente ele vai também dar o despacho lá já no processo eletrônico, porque os processos físicos estão sendo digitalizados aos poucos, mas existem algumas cidades por aí pelo Brasil ainda que isso está um pouco lento, então isso vai acontecer lá no processo físico ainda. Essa nomeação, o perito toma conhecimento dependendo do tipo de processo e dependendo do local, do estado, da cidade. Ele vai receber um aviso lá da serventia, do cartório, lá do pessoal, dos funcionários que trabalham no cartório, que vão ou telefonar ou vão passar um e-mail avisando que o perito foi nomeado naquele processo. Então ele vai ter que ver esse despacho e aceitar ou não essa incumbência, e existe prazo para isso, ok, pessoal? E esses prazos são muito importantes e ele tem até 15 dias para aceitar essa incumbência de ser perito naquela situação. Mas primeiro ele precisa ler esse processo para ver a complexidade desse processo, para ver se só ele poderá ser perito naquela questão ou se ele vai precisar de outros profissionais auxiliando, se é caso de uma perícia multidisciplinar, onde precisa de mais de um tipo de profissional. Então, antes de aceitar, ele precisa ler o processo, como eu já falei N vezes aqui nos vídeos desse canal. É preciso ler todo o processo. Não é para olhar lá só o despacho, fui nomeado, legal, beleza, vou lá aceitar. Não é assim, vocês precisam ler o processo desde o começo e principalmente precisam ler os quesitos. Os quesitos vão nortear o trabalho de vocês desde o começo, desde a aceitação até a perícia em si. Por quê, pessoal? Porque nos quesitos, que são as perguntas que as partes fazem, formulam ao perito, tem ali tudo que vocês vão precisar. Então, vocês ali, através dos quesitos, vocês vão saber o tempo que vocês vão levar naquele tipo de trabalho, vão saber o quanto vocês vão precisar de conhecimento, se só o conhecimento que vocês têm como profissional será suficiente, ou se vai ser necessário o auxílio de um outro colega, de um outro profissional, por exemplo, uma perícia multidisciplinar, uma indústria, por exemplo, uma avaliação de imóveis numa indústria, e você é um engenheiro civil ou um arquiteto, foi nomeado. Sim, você já sabe que você vai poder sim fazer a avaliação dos imóveis que estão ali naquela indústria, mas existe uma série de outras variantes de uma indústria, por exemplo, como a questão das máquinas, dos equipamentos, como a questão da produção daquela indústria, a renda que ela traz mensalmente, tudo isso será necessário para avaliação daquele imóvel industrial. Então você vai precisar também do auxílio de um engenheiro mecânico, de um engenheiro de produção,
talvez um engenheiro eletricista, dependendo da parte elétrica dessa indústria, enfim, vai ser uma perícia multidisciplinar, assim como também a questão dos imóveis rurais, por exemplo, a avaliação de imóvel rural é outra perícia multidisciplinar, que pode sim ter o arquiteto e o engenheiro avaliando os imóveis lá dessa propriedade rural, assim como vai precisar também de um engenheiro agrônomo para ver a capacidade produtiva daquela terra ali, quanto ela traz de retorno, de renda através de uma produção, se o solo é fértil ou não. Vai ter a questão dos animais, se eles são bons, têm valor de venda ou não, vai precisar de um veterinário. Então vocês precisam ler tudo isso antes de aceitar a incumbência, porque ao aceitar, vocês vão precisar apresentar a proposta de honorários junto com a aceitação. E nessa proposta de honorários já precisa ter isso tudo previsto, se vão ter outros profissionais envolvidos ou não, é preciso que tudo isso já seja esclarecido na petição de aceitação. Então, pessoal, é necessário sempre que se leia todo o processo, seja ele físico, eletrônico, seja ele do jeito e da forma que tiver, vocês precisam ler o processo todo. Então, a nomeação acontece assim. Ah, e como é que você é nomeado? Como é que o juiz te descobre? Bom, muda um pouco de estado para estado, mas geralmente cada estado tem o seu cadastro lá virtual, seu cadastro lá no site do tribunal. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o cadastro, uma planilha de peritos disponibilizadas lá no site do TJRJ. Assim como em outros estados também tem. Mas o mais comum, pessoal, eu vivo falando isso, é o juiz nomear pessoas que já são da sua confiança como peritos e nomear através também de uma pastinha que existe lá com os seus assessores, com os seus secretários, aonde os peritos que são espertos e que sabem trabalhar foram lá com o currículo na mão, se apresentaram ao secretário do juiz, mostraram qual é a sua especialização, foram com um currículo bem claro e fácil de ser lido e de ser entendido, e eles geralmente vão, se eles não tiverem já um perito que eles conhecem, eles vão lá, geralmente, recorrer a essa pastinha lá com o seu assessor. Eles vão pedir ao assessor para trazer a pastinha, vão dizer que a perícia ela é relacionada àquela área e eles vão ali naquela pastinha procurar o currículo mais adequado. Por isso é que eu digo para vocês que a melhor forma de vocês conseguirem perícias como é vocês irem nos cartórios, nas varas, falarem com os secretários dos juízes, entregarem os currículos. É a melhor forma, porque geralmente é a maneira que os juízes preferem escolher os seus peritos, os seus auxiliares, ok? Então é isso aí, a nomeação é uma coisa bem simples, é um despacho normal do juiz, aonde o perito vai ser notificado se o processo já for eletrônico, se por acaso tiver sido feito pela planilha do cadastro do tribunal, a notificação vai pelo próprio site, lá pelo próprio dashboard lá do Tribunal de Justiça, lá da área do perito, vai o aviso geral por ali, pode acontecer, e geralmente ele é avisado também através de outros meios, conforme eu falei aqui no começo do vídeo, ok? Então é isso aí, pessoal, nomeação do perito é algo bem simples, e não se esqueçam, não é contratação de perito não, é nomeação, e não é o advogado, não são as partes, é o juiz quem nomeia o perito. Contratado é o assistente técnico. O assistente técnico é contratado pelas partes para acompanhar o trabalho do perito. Então, o assistente técnico é contratado através de um contrato particular entre as partes e ele, assistente técnico, para fazer o acompanhamento do processo. O perito não, o perito é nomeado. Prestem atenção na diferença dos termos. Assistente técnico é contratado e perito é nomeado. Eu pego muita gente nas minhas avaliações no curso de perícia com esse tipo de pergunta e o pessoal cai que nem patinho nessa questão, confundindo esses termos. Não confundam. Perito é nomeado, ok? Então até o próximo vídeo. Bye, bye.